Ontem vivi um dia muito especial aqui em termos de extremos. Estava aqui logo cedo às 9, tivemos o encontro teológico, foi muito desafiador para quem esteve aqui, saí daqui muito inspirado. Fui fazer um casamento. E uma coisa boa na igreja aqui é que casa-se mais do que morre. Mas foi um casamento muito singelo. Fiquei tão feliz de ver o pequeno grupo daquele casal ali junto com eles. Também conheço de perto aquele casal. Fiquei tão contente. Foi uma experiência lá em cima. Mas no fim da tarde, tive uma experiência do outro lado. Estive com a família, um momento muito delicado, com um filho muito difícil. E quando cheguei ali, sentei com aquele rapaz. E conversamos mais de 1 hora. E eu pedi a Deus, me dê sabedoria no que eu vou falar agora. Por causa da dor que estavam atravessando. E fiquei pensando, há 4 horas atrás estava no casamento. Todo mundo feliz, todo mundo dançando, brincando, alegre. E aqui eu estou numa casa de dor. Depois que eu saí daquela casa, eu parei numa esquina ali. Eu precisava me refazer daquilo que eu tinha ouvido, daquilo que eu tinha falado. Porque até que nós tivemos um momento como aquele de ontem à noite. E aquilo que me fez voltar, pegar o carro e dirigir, foi Romanos 5,5, que diz que a esperança não decepciona. Mas antes, Paulo disse que a tribulação produz experiência, a experiência produz paciência, a paciência produz esperança, e a esperança, que no contexto é Jesus, como eu gosto de lembrar, não decepciona. Eu creio que num ambiente como esse aqui, num salão como esse, nós temos pessoas estão celebrando. Eu estava vendo aqui o Moisés tocar a bateria. Eu sempre tive vontade de tocar bateria, não consigo tocar bateria, mas como ele estava tocando animado, feliz ali. Me inspirou, Moisés, me inspirou. Eu sei que tem gente também, talvez triste, ou gente que perdeu a esperança, ou gente que está bem. Deus sabe o que está acontecendo nesse salão. É por isso que você veio para cá. Nós queremos que você orasse agora, como nós acabamos de cantar. Nós vamos entregar a Deus. O que é que você tem para dar? Talvez alguns tenham alegria, alguns têm gratidão e alguns têm dor. Mas é Jesus, é o Senhor Jesus que vai receber, não importa o estado que você está. Por isso eu queria que nós orássemos agora dentro desse contexto, que a esperança não decepciona. Se você está sem esperança, diga para Deus. Se você está contente, diga. Se você está grato, diga. Mas é um momento de culto, como se apenas Deus e você estivessem em salão. Quero convidar você a fazer isto da forma como você sentisse mais à vontade. Se quiser orar em pé, você vai orar em pé. Se quiser orar sentado, orar sentado. Se quiser ajoelhar-se, nós vamos nos ajoelhar também. Como você sentisse confortável. Mas é um momento entre você e Deus. A esperança não decepciona. Quando eu for orar, eu quero incluir alguns nomes, que eu queria encorajar você também a levar esses nomes para casa, para orar por eles também. Vamos orar. Oh Deus querido,
Obrigado porque o Senhor sabia que na nossa vida passaríamos tribulações. O Senhor nunca nos enganou. Mas também o Senhor sempre disse, da mesma forma, que quando a nossa esperança, a nossa fé está no Senhor, o Senhor não nos decepciona. Por mais que a gente muitas vezes se sinta distante, ou parece que o Senhor está silencioso, ou até quando nós perdemos a esperança, a gente sabe que o Senhor não nos deixa o Senhor não deixa de olhar para nós. E imagino, Pai, nesse salão, que tem pessoas aqui tão gratas por uma semana maravilhosa que tiveram, por respostas que obtiveram, estão aqui te agradecendo. Obrigado por elas. Mas também eu sei que tem pessoas machucadas, pessoas esperando que o Senhor traga o bálsamo para a alma delas, pessoas que perderam a esperança, estão esperando em Ti serem renovadas. E nós oramos juntos por cada uma, pedindo que o Senhor mesmo nesta manhã ministre, toque o coração delas, que elas possam ir embora tendo experimentado esse toque de esperança, de renovação, de que a história delas não terminou, e que há sempre um recomeço, há sempre um perdão a ser dado, há sempre um perdão a ser pedido, há sempre a Tua graça a ser oferecida. Ó Pai, oramos por aquela família de ontem à noite, pedindo que Tua graça encha aqueles corações, principalmente aquele jovem, de descobrir que há em Ti aquilo que ele procura, aquilo que ele necessita, embora que hoje também para ele parece que o Senhor está silencioso. Oro por aqueles pais que não percam de vista que a esperança está em Ti. Pai, também imaginamos aquelas famílias que perderam os filhos naquela chacina no pavilhão 9, no chamado pavilhão 9. Aqueles 8 rapazes, Senhor. Ó Deus, levanta alguém para chegar naquelas famílias. Que o Senhor possa usar esta pessoa. Se alguém entre nós aqui que os conhece, leva-os até eles. Aqueles pais e aquelas mães que nunca imaginaram que perderiam o filho, aqueles filhos da forma que perderam esta semana. Lembramos daquelas famílias dos 130 que morreram assassinados pelo Estado Islâmico esta semana, aqueles cristãos. Oh Deus, põe a Tua mão, que o Estado Islâmico, em vez de receber vingança, possa um dia encontrar graça. Mas aquelas famílias estão sofrendo, como alguns de nós aqui estão sofrendo. Obrigado pela cirurgia no Descartes, que foi tão bem. Obrigado pela Tua mão na vida dele, através daqueles médicos ali no hospital. Oramos pelo Álvaro também, que na quarta também passará por uma cirurgia. Oramos pela Janice Brandão também, que obrigado pela cirurgia bem sucedida de ontem. Pedimos que a recuperação dela seja rápida, sadia, possa voltar para casa logo e curtir a família. E por cada um que está aqui na expectativa de ouvir a Tua voz, ouvir o Teu toque, que sejam satisfeitos em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podemos sentar. Olá, veja no Morumbi Mais desta semana as novidades da IP Morumbi. Após anos no campo, nossos missionários na Irlanda, a família Delarina, virá ao Brasil para um período de férias, entre os meses de junho e setembro. Eles precisarão de uma moradia e de um carro neste período. Se você pode ajudar, entre em contato com o pastor Humberto pelo e-mail. Queridas mulheres, venham para uma tarde especial de louvor, ensino da palavra e oração.
Palestrante Esther Carrenho. Será no próximo dia 6 de maio, às 14h30. Informações no estande de pastoreio ou pelo e-mail. Vem aí o Retiro de Casais 2015. Nos dias 12, 13 e 14 de junho, 80 casais vão experimentar um tempo especial de comunhão, meditação na Palavra de Deus e descanso. Fazendo sua inscrição agora, você poderá pagar em até 5 vezes. Mais informações no estande de pastoreio após os cultos ou pelo e-mail. Na primeira quarta de maio, dia 6, às 20h30, vamos ter o nosso culto de oração. Participe conosco deste momento especial na vida da igreja. Nos domingos do mês de maio, vamos trabalhar o tema famílias, contrastando os valores praticados pela maioria da sociedade nos dias de hoje com os valores clássicos do Evangelho. Famílias de hoje, valores vintage. É o título da nova série de mensagens do próximo mês. Esta série pretende mostrar como os antigos valores bíblicos continuam relevantes para as famílias ainda nos nossos dias. Participe dos cultos e traga seus amigos. Visitante, você é muito bem-vindo. Sua presença nos alegra muito. Queremos conhecê-lo e ajudá-lo com mais informações sobre nossas atividades. Esperamos você no Espaço Conexão, que fica à esquerda do portão principal. Este foi o Morumbi Mais desta semana. Você pode rever essas e outras informações em nosso boletim informativo, no nosso site ou pelo Facebook. Até o próximo! Vocês viram o anúncio da próxima série, começa no próximo domingo. Famílias de hoje, valores vintage, assim que fala, né? Vintage. Não sei se é francês, português isso. Estou brincando, gente. Mas a ideia é que você possa perceber como os valores bíblicos, desde a criação, tem a ver com as famílias de hoje, apesar da cultura que a gente vive. Um encorajamento, traga seus amigos. Nós vamos usar uma linguagem contemporânea de hoje e os cultos da manhã e da noite. É o mesmo tema. Se você quiser vir 2 vezes, você pode vir, porque a mensagem da noite é diferente da manhã. Também uma palavra para os pais. Se você tem filhos entre 0 e 10 anos que está no Morumbi Kids, você vai estar sendo convidado, não sendo expulso daqui desse lugar, mas sendo convidado. Aí agora, depois, quando você se sentir bem, daqui a uns 10 minutos você sair, nós temos uma reunião com vocês. Não é aquela típica reunião de pais e mestres que tem escola. É muito melhor do que aquilo, gente. Seu filho você não vai saber que nota ele tem no Morumbi Kids, não é isso. Mas é um encorajamento para vocês, pais. Então, daqui a pouco, se você quiser levantar lá no Morumbi Kids, onde seu filho tem classe, na classe do seu filho, você é convidado a participar desta reunião. Quero chamar as pessoas que vão recolher as ofertas e virem até aqui à frente. É o nosso momento de entrega de ofertas. Nós entregamos há pouco aquilo que nos aflige. Vamos entregar também aquilo que Deus colocou no nosso coração para dar como oferta. E eu queria relembrar que quando você está fazendo esse culto, parte desse culto, colocar na sacolinha azul aquilo que Deus colocou no coração. Aquilo afeta não somente a vida aqui da igreja, mas afeta o programa de missões da igreja. Estamos com 18 unidades missionárias, programa Projeto Social. Eu estava aqui hoje de manhã e vi cerca de 36 garotos e garotas indo participar de um torneio de judô aqui no Ibirapuera. O projeto, são parte do projeto judô da AMIS. Fiquei imaginando que sentei com alguns ali antes de pegarem o ônibus, a alegria que eles tinham, que estão aprendendo algo que dá disciplina pessoal, mas é mais do que isso. Um falou especialmente: aqui eu estou ouvindo falar de Jesus. O judô é um processo, é um programa, mas em última análise, o que eles estão ouvindo de Jesus nesse programa. Então o que nós fazemos nesse instante, em adoração a Deus, é usado para a expansão do reino. Nós vamos, enquanto nós cantamos, nós vamos entregar a Deus as nossas ofertas. Em que a gente está trabalhando e representando um ministério muito bonito, que é representar a nossa igreja do lado de fora. O Núcleo de Expansão Global tem o privilégio de poder dizer que queremos ser a agência facilitadora da missão da igreja. Cada um dos irmãos tem a sua missão, a gente sabe disso. Começa na segunda-feira, começa quando sai daqui, lá em casa, em todos os lugares, porque missões começam onde você está e vai terminar onde Deus quiser.
Então nós cremos que podemos ser bênção para a vida de qualquer pessoa aqui dessa igreja, no sentido de orientação, aquilo que Deus tem mostrado para você, uma viagem que você vai fazer, alguma coisa, você é um missionário em potencial, o tempo todo. Quando você entra no teu trabalho, quando você sai do seu trabalho, quando você entra na sua casa, Deus está usando você como influência santificadora na vida de tanta gente ao teu redor. E essa é a missão da igreja. Começa aqui, e onde Deus colocar os nossos olhos, nós vamos. Eu queria convidar o pessoal do G3, antigo G3, agora nós estamos chamando de Ministério de Expansão Global. É a igreja a partir do bairro, cidade, Brasil e o mundo. Vem aqui o pessoal que está aqui, algumas unidades que nós temos também, que estão aqui conosco. Temos trabalho na Índia, temos trabalho na Jordânia, temos trabalho no Líbano, temos trabalho na China, temos trabalho na cidade de São Paulo. Na sexta-feira passei numa vigília à noite lá no centro da cidade, enquanto havia uma vigília dos adolescentes aqui, dos pré-adolescentes aqui na nossa igreja. Eu estava numa vigília juntamente com alguns irmãos aqui, lá no centro, onde a Marli trabalha. Não sei quantos irmãos conhecem a Marli, eu não sei, eu acho que ela não está aqui, a mãe dela está doente, né? E nós tivemos um trabalho bacana ali, orando por pessoas, 35 pessoas que trabalham nas casas, lares que nós temos com adolescentes aqui no estado de São Paulo. Pessoas que vão lá dentro, trabalham com crianças, com adolescentes, resgatando essas crianças da situação de risco em que elas se encontram. E nós temos nosso trabalho aqui da igreja junto com eles. Você pode dar uma glória a Deus que a tua igreja está envolvida com todo mundo aqui na cidade? Aqui nós temos gente que está na área de esporte, temos gente trabalhando lá na Índia, abrindo escolas, ensinando crianças. Temos aqui gente que está na África, trabalhando com pessoas aqui em Ariri, como Daniel Ximenes, levando equipes. Todo esse pessoal é da nossa igreja, irmãos, e queremos ser bênção para você nos próximos anos. Aqui está, esse é o nosso G3. Fala, Eli, quem são essas pessoas? Bom dia a todos. Pode falar mais alto. Bom dia a todos. Comunhão é mais gostoso, né? Olá, igreja, bom dia a todos. Eu queria apresentar aqui o nome de cada um. No domingo passado eu tive a oportunidade de citar o nome deles aqui, e hoje está melhor do que domingo passado, porque boa parte deles estão aqui. A gente começa lá pela minha direita, lá na extrema direita, a Camila, tem nos ajudado bastante na parte de divulgação aqui do nosso departamento. A Camila é designer, e ela quer ir para onde, Eli? Está querendo ir pro... Vai pro navio ano que vem. Mas ela estava pensando no Egito, e a gente só não mandou para o Egito porque o negócio estava feio lá com o Estado Islâmico. Mas ela já está indo para algum lugar onde Deus pode usá-la, que é um navio da UEM. Logo em seguida ali nós temos o Marco. O Marco, ele não aparece aqui, mas... Pode contar. Ele vai estar indo servir como capelão lá nas Olimpíadas, lá no Canadá. Ele está indo agora no mês de junho para lá, junho e julho para lá. Então Deus tem sido discipulado pelo nosso irmão Alex aqui, já está começando a dar frutos há muito bom tempo, e agora também na nossa igreja. Lá dele está a Valéria, também tem nos ajudado nessa parte do treinamento, a esposa do Marco. Depois tem a Ana. Ana tem nos ajudado aqui, ela teve um tempo no navio. A Ana está de verde, esperança, só para se identificarem. Ela tem um tempo no navio e ela está nos ajudando na parte de secretaria aqui do nosso departamento, é nossa voluntária. Em seguida está o Daniel Ximenes, ele faz muitos trabalhos de mobilização aqui no nosso país, seja aqui em Cananéia, na região aqui sul de São Paulo, como também lá no Miltinho, lá junto aos índios, como também mobiliza pessoas para ir para a África. Do lado dele está a Lu, parceiraça, apoia o Ximenes em tudo, e quando dá também ela participa das viagens, né? E ao lado dele está o Zé Roberto, nosso homem dos esportes aqui. Quando ele não está na Índia lá, mobilizando as crianças, trabalhando com as crianças, ele juntamente com a Cássia, eles estão aqui
trabalhando com as crianças aqui, da MIS, aqui da Vila Andrade, Morro da Lua. Então, ou lá ou aqui, eles estão sempre servindo, né? Ao lado dele está o nosso amigo Alex, o Alex Dias Ribeiro. Ele faz um trabalho muito legal aqui de discipulado junto aos jovens pilotos e obreiros em várias partes do mundo. Então, o Alex, a gente vê pouco ele por aqui, mas é porque provavelmente ele está em algum grupo discipulando pilotos. Alegria muito grande. Ao lado dele está a Edith, também faz parte do nosso departamento aqui de expansão global. A Edith é a nossa mulher de oração, participa também do momento de Desperta Déboras. Ontem mesmo ela estava à noite lá no cantão da Zona Leste, estimulando mulheres, desafiando a seca da oração. Do lado dele está a Jo, nossa grande amiga, também ajuda a gente aqui no movimento do departamento, na mobilização, nos ajuda bastante. Esse aqui é o pastor Humberto. E o meu nome é Eli. Além desses que estão aqui, irmãos, uns já estiveram aqui no culto pela manhã. Nós temos também a Marcinha, que também ajuda na parte de design, na parte de comunicação. Tem o Ailton, marido da Márcia também. Quem mais? O Klebs também ajuda bastante a gente aqui. O Auro hoje estaria com a gente, mas ele está trabalhando, não pôde estar. A Bia também está com a gente aqui. Boa parte, às vezes não estão aqui porque estão servindo em outros departamentos aqui da nossa igreja. Todos? Vamos todos? Vamos orar. Ok. Irmãos, muito obrigado. Vamos orar por essa gente, irmãos? Você vai ver, nós vamos ter um treinamento aqui na igreja para aqueles interessados em missões. Nós vamos ter uma escola aqui, nós vamos ter também um trabalho direcionado para Jerusalém, Judéia e Samária e confins da terra. Nós vamos identificar onde é que é a nossa Jerusalém, onde é a nossa Judéia e Samária e os confins da terra. E nós vamos desafiar a nossa igreja. Conferência missionária será sobre tráfico humano e escravidão moderna. Prepare aí o seu coração para chorar bastante, porque Deus vai trazer um mundo e a realidade do mundo em confronto com a nossa fé. E aí a missão de Deus começa a aparecer através de nós. Vamos orar por esse povo? Deus, obrigado, Senhor, porque aqui está um grupo de pessoas estimulados pelo Teu coração, seguindo-Te, Senhor, sentindo o bater, o latir do Teu coração e querem dizer-Te, Senhor, aqui estamos para servir a nossa igreja. Aqui estamos, Senhor, para facilitar a missão da Tua igreja. Não queremos, Senhor, ter um departamento ou um ministério de missões, mas ser, Senhor, parte da missão que Tu tens determinado para a Tua igreja aqui no Morumbi, a partir do Morumbi, Senhor. Ajuda-nos a entender o nosso bairro, ajuda-nos a entender a nossa cidade, ajuda-nos, Senhor, a entender esse Brasil. E, Senhor, que onde os Teus olhos colocarem os nossos olhos, que possamos seguir, Senhor, a direção do Teu coração. É a nossa oração, Te agradecendo por esse grupo e também pela igreja que Tu nos destes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Isso aqui não vai acontecer se Deus não usar a nossa igreja. Nós somos uma equipe. Amém, irmãos? Uma equipe. Vocês fazendo a obra de Deus através do esforço financeiro da nossa igreja, mas também o esforço em recursos humanos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Lisânias, tem sido uma bênção na minha vida. Ele fala, ele determina as nossas séries de mensagens, e a gente tem que andar de acordo com aquele coração de pastor que ele tem. Pastor Lisânias tem um coração de pastor porque ele nos pastoreia. No nosso grupo de pastores, eu tenho o privilégio de ser pastoreado pelo meu pastor, e louvo a Deus pela tua vida e pelo teu coração. E essa série para mim foi um toque de Deus diretamente para o meu coração. E falar em toque, irmãos, Deus tem essa coisa de tocar na gente quando a gente não espera. Deus gosta de olhar para o teu coração. Ele não quer saber se você gosta dele ou não. Ele insiste em você. Amém? Você pode dar um glória a Deus que Deus insistiu em você? Glória a Deus. Quantos aqui brigavam com Deus antes de estar sentado aqui hoje?
não é? Não precisa levantar a mão, mas glória a Deus. Quantos aqui costumavam, né, tirar uma ondinha daqueles que passavam com a Bíblia na mão no domingo? Não é? Hoje a gente traz o nosso celular, nosso smartphone, traz o iPad. Mas houve uma época que todos nós aqui tínhamos o controle da nossa vida até que algo aconteceu. E aí Jesus gosta de fazer você se tornar vazio para que Ele se torne tudo em você. E é interessante que quando Jesus passa e olha para você, Ele olha com aquele olhar de carinho, de amor, de graça, que ninguém tem. É irresistível. Há um hino que diz: abatido por um peso, oh, quão triste eu vaguei, até sentir a mão de Cristo. Já não sou como era, eu sei. Cante comigo. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Existem alguns momentos que verdadeiramente são escuridão na nossa vida. E você não sabe como sair deles. Eu creio que o luto, que a perda, é algo tão precioso aos olhos de Deus para nos trazer fora do nosso controle e realmente chegar à conclusão de que eu sou um zero à esquerda. De que eu sou uma pessoa que, independente de toda a minha formação, de tudo que eu sou dependente. Sou muito dependente de um Deus que não falha, de um Deus que tudo vê, de um Deus que tudo sabe, de um Deus que é sempre eterno, um Deus que de geração em geração, um Deus que era antes da fundação do mundo, um Deus que era antes do universo, um Deus que não foi criado por mãos humanas, um Deus que vive no Kairos, falando a um homem que vive no Cronos. É interessante que esse mundo é formado de pessoas que se acham no direito de pensar numa filosofia boa aqui na Terra para os outros seres humanos. Organizações que são peritas e experts em elaborar filosofias. Uma vez eu estava lendo recentemente, preparando uma tese sobre Brock Shilson, que foi em 1970 o diretor da Organização Mundial da Saúde. Ele escreveu uma coisa interessante que de repente os papagaios, porque tem sempre os papagaios que repetem aquilo que as elites pensantes imaginam ser algo bom para aqueles outros que compram opinião possam seguir. Ele dizia que se para termos um governo mundial nesse mundo, será necessário eliminarmos todas aquelas pessoas, não eliminarmos as pessoas, mas corrigirmos os conceitos daqueles que querem, pelos seus interesses, nos dominar, nos controlar. E aí ele lista uma série de pessoas que estão tentando controlar outras, como eles disseram, como ele disse lá naquele livro. Ele coloca os pastores, coloca os sacerdotes, coloca os políticos, coloca alguns filósofos. Ele diz que deve haver uma reinterpretação do conceito certo e errado de ética e de verdade
para que ninguém controle mais ninguém. Que o homem seja deixado ao seu bel prazer. E se o homem conseguir isso, ele tem condições de resolver os seus próprios problemas. Será que tem mesmo, irmãos? Há hoje um processo caminhando na ONU, um programa que está sendo elaborado, que é chamado de cultura de paz. Não é ausência de guerra, mas um momento em que o mundo, as pessoas nesse mundo vão poder se relacionar, entendendo umas às outras e aceitando umas às outras, ainda que você discorde. É um momento em que nós vamos ter que aceitar as pessoas naquilo que elas querem, sem qualquer questionamento. E aí vem todas as leis por trás e resoluções que vão fazer parte dos documentos nacionais, e isso se tornarão leis para que a gente depois tenha que sobreviver no meio de todo esse caos que a sociedade vai viver, caos moral, caos éticos, que teremos lá pela frente na sociedade. Erwin Laszlo, que foi diretor do Clube de Roma, que o Brasil, uma determinada época, pegava dinheiro emprestado, ele diz que nós temos que eliminar todas essas sínteses de pensamentos que são exclusivistas e que são baseados em crenças religiosas. Então, dizer que Jesus é o Senhor é duro demais. Dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, vai ser algo muito pesado para essa cultura que vem pela frente. Essas pessoas acham que podem controlar a mão de Deus. Essas pessoas acham que podem controlar o efeito divino na vida daqueles que são o povo de Deus. E é interessante que o texto que eu gostaria de mencionar hoje, que o pastor me deu para que nós pudéssemos discorrer aqui, dialogar com os irmãos, está em João capítulo 11, verso de 1 a 40. Nós estamos aqui diante da situação em que Lázaro está doente. O texto começa falando do Lázaro. Eu creio que não há uma coisa mais difícil para o homem do que o luto, é verdade ou não é? Você imagina se semideus muitas vezes. Eu também sou assim. Se me deixar sozinho, eu domino. Dona Silvia que sabe. Se você deixa o ser humano sozinho, ele vira um animal indomável. É interessante isso. E aqui no caso, você vai ver uma situação de que o luto traz com que Jesus se torne Senhor das pessoas, mas ao mesmo tempo, Jesus tem essa coisa de dar o toque nas pessoas, de tocar as pessoas no momento da sua dor maior, porque o luto te faz refletir no que a vida verdadeiramente é. O luto, muitas vezes, faz você renovar conceitos, faz você tomar decisões totalmente diferentes daquelas que você tem vivido até então. Eu conheci um rapaz que estava no leito, já no estágio terminal, infectado pelo vírus HIV, e ele disse para mim: pastor, eu conheci o Senhor só de ouvir, agora os meus olhos conseguem vê-lo. O brasileiro não gosta de pensar em luto. Às vezes o pessoal fala assim: pastor, prega outra coisa. Mas irmãos, a morte, a perda de alguma coisa que você gosta é parte da vida. Nós precisamos aprender a lidar com isso, aceitar o fato de que nós sofremos a perda em algum momento.
E Jesus está lidando com a perda aqui. Jesus, nesse momento, ele está numa outra cidade, que dista de Betânia, aonde isso está acontecendo, um dia. Então, para chegar lá, naquele lugar, um dia. Para voltar, mais um dia. Né? Jesus, ele está vendo que esse rapaz já está há 2 dias na cama. Ele está lá no outro lado, mas ele consegue perceber isso aqui. A situação é a seguinte: Jesus é rejeitado por todos nesse momento. A mensagem de Jesus é dura demais. Ele se diz Deus. Ele está dizendo: eu e o Pai somos um. Eu até agora trabalho porque meu Pai trabalha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo algumas coisas que está fazendo dele alguém que confronta o sistema, não só o sistema religioso, como o sistema político daquela época. Jesus, para alguns, estava se fazendo rei. Para outros, ele estava se fazendo Deus. Isso é impossível. Jesus era rejeitado nessa época. Onde quer que Jesus passasse, havia crítica. Os fariseus estavam juntos e constantemente criticando Jesus. Então Jesus não tinha, ele diz uma época: eu não tenho, o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. É esse momento que Jesus está sendo criticado. Imagina você, até a família de Jesus tinha dificuldade com Jesus. Meu filho está dizendo que ele é o filho de Deus. Meu filho, ele está falando umas coisas e o povo está chamando ele de lunático. Havia gente que dizia que Jesus estava possuído por demônios. Nessa época, havia uma crítica muito grande em cima de Jesus. Ninguém queria receber Jesus em sua casa, nessa região da Judéia e de Betânia. Mas a família de Lázaro queria Jesus, recebia Jesus, amava Jesus, fazia alimentação para Jesus e para os seus discípulos. Onde quer que Jesus passasse, se cansava e tal, quando ele passava em Betânia, bem-vindo. Marta e Maria acreditavam que Jesus era filho de Deus, que Jesus podia curar. Nessa época ela viu Jesus curando. E ela ficava olhando: uau, esse é o Filho de Deus. Mas o conceito de ressurreição era algo histórico. Era um evento escatológico. Então ninguém pensava nisso nessa época. Jesus sabe para que ele veio. Jesus sabe que todos nós somos finitos, vivemos no Cronos. Jesus sabe que nós precisamos dele. Ainda que você não perceba, Jesus está aqui. Jesus está, na verdade, pertinho de você. E se você quiser entendê-lo, ele está dentro do teu coração. Como é que funciona isso, né? Quando você pensa num Deus tão tremendo, eu costumo sempre dizer que lá na eternidade Deus falou com Jesus: filho, na plenitude dos tempos, quando tudo estiver pronto, eu vou te enviar para morrer por um povo que eu ainda não criei. Dentre eles estava você. Pode dar um glória a Deus que no meio de 7 bilhões de pessoas você foi escolhido a dedo. E o Senhor disse: eu quero você. Você é meu. Eu te compro com meu sangue. Pinto a tua vida com meu sangue, para que quando Deus olhar você, não ver você, ele vai ver a mim, morto lá na cruz pelos teus pecados. Que esperança, irmãos, eu e você temos numa situação de perda. E aqui Jesus está nessa situação, ele está longe de Betânia e de repente Marta, no capítulo 11 você vai ver isso sendo narrado. Marta, ela manda uma notinha junto com Maria para Jesus: Jesus, vem rápido, porque meu irmão está doente. E Jesus, ele olha aquilo, conversa com os discípulos e fala:
Olha, a morte dele, quer dizer, a doença dele não é para a morte. A doença de Lázaro não é para a morte. Ele está dormindo. E os discípulos, como sempre, né? Discípulo é assim, não entende as coisas. E o discípulo pergunta para Jesus, mas se ele está dormindo, ele vai ficar bem. É sinal que está melhorando. Aí Jesus enfatiza a coisa. Lázaro está morto. Em outras palavras, o mensageiro estava na viagem, o mensageiro estava trazendo o recado e Lázaro já estava morto. E Jesus declarou a morte de Lázaro. Porque Jesus é Deus. E porque Jesus é a ressurreição. Jesus não tem pressa. Martinha estava lá pensando assim: ele vai deixar tudo e vai vir atender o nosso pedido. Porque quando ele passava por aqui e ninguém recebia Jesus na casa deles, eu recebia. A gente recebia. Ele gosta muito da gente. Então ele vai fazer o que eu estou pedindo para ele. Irmãos, essa coisa do luto, às vezes faz com que você coloque a culpa em todo mundo. Às vezes é um médico. Às vezes a tua dor tem a ver, né, com essa perda, essa dor de você perder o controle, de você não saber. Às vezes você fica com bronca até do morto. Por que você morreu? E agora? E quando chega no extremo, você está culpando a Deus. Por que você não estava aqui quando eu estava sofrendo? Por que você não viu? Eu sou um crente firme, eu vou na igreja todo domingo, eu faço tudo certo. Por quê? Porque deixou com que meu querido fosse. Irmãos, essa é a nossa tendência, a gente dominar, a gente querer o controle. E querer que Jesus faça aquilo que a gente quer, do jeito que queremos. E Jesus deu 2 dias na história. Fiquemos aqui. E ficou 2 dias. E no momento certo, ele fala para os discípulos: vamos até a Judéia. Em outras palavras, prepara a cabeça que vocês vão tomar cascudo. Nós vamos para o lugar onde eu sou perseguido. Nós vamos entrar numa situação agora em que vocês vão ter que acreditar em mim como a ressurreição e a vida. Quem é ressurreição e vida não teme. Eu estava me perguntando no outro dia, o que faz aquele homem sair daqui com a sua esposa e ir para a Índia? O que faz um crente como você tomar algumas decisões que é loucura para esse mundo? Se não for o fato de que você acredita que Jesus é a ressurreição e a vida. Deixa eu te dizer uma coisa, até para entrar num avião você tem que ter coragem. Outro dia eu vi um camarada com uma pasta muito bonita, né? Devia estar dentro dos laptops, e todo bem arrumado, devia ser um executivo, sentou na primeira classe, eu lá na minha classinha, né? Olhando assim de longe, e de repente ele sentou, tá ali. Irmãos, quando o avião saiu, deixando aqui o Brasil ali no norte, para cruzar o oceano, o avião começou a tremer. Eu vi aquele camarada, só faltou agarrar o outro do lado. Ninguém quer passar pelo luto. O brasileiro não gosta de falar de morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, só sabe viver bem quem sabe morrer bem. Estamos juntos? Só sabe viver bem quem sabe morrer bem. Se você sabe quem é o teu Redentor e que teu Redentor vive, você viverá eternamente. É isso que te dá coragem.
É isso que nos faz levantar, é isso que nos faz ser uma igreja para a cidade. É isso que faz, irmãos, com que eu e você tenhamos coragem de enfrentar a realidade dessa vida, porque nós temos uma esperança. A fé de Marta era uma fé fundamentalista. Ela devia ler muitos livros. Ela devia conhecer, eu creio que ela conhecia muito da história, da revelação de Deus através dos profetas e tudo mais. Ela acreditava que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Ela diz: Senhor, se tu quiseres, se tu orares, Deus fará o que tu quiseres. Só que ela acreditava que Jesus curava. Ela queria o Jesus que curasse antes do irmão morrer. Agora que o irmão morreu, eu sei que ele vai ressuscitar, mas vai ressuscitar nos últimos dias. O pensamento escatológico dela. E Jesus olha para ela e trata com ela de uma coisa muito interessante. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Em outras palavras, eu não dou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Em outras palavras, eu posso fazer aquilo que está morto reviver. Eu posso dar vida àquilo que está perdido. Eu posso fazer milagre agora, como eu posso ressuscitar amanhã e dar esperança para todos aqueles que estão em luto. Talvez essa manhã Deus está trazendo aqui, você está precisando de um milagre, mas o milagre da fé que crê nos livros, daquela fé que é baseada só no conhecimento racional, não na experiência pessoal, de uma convivência íntima com Jesus, ao ponto de saber que Ele te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele já escreveu o teu nome no livro da vida. A esperança de que eu e você um dia vamos estar com o Pai, de que estamos de passagem aqui nesse mundo, e que enquanto estamos aqui, nós temos uma tarefa fantástica, que é fazer a graça de Deus ser dada de graça para aqueles outros que estão ao nosso redor. Irmãos, Marta, ela tinha esse conceito de que, ainda que conhecendo a Deus, Deus é só para mim. Eu posso controlar Deus, porque se Ele me ama, Ele vai fazer o que eu quero. Quando Jesus vai chegando a Betânia, Lázaro já está enterrado, já está no sepulcro, há 4 dias. E aí, Jesus manda uma notinha, dizendo que ele chegou nas redondezas, ele não vai a Betânia, ele fica em Jerusalém. E aí a Marta se levanta logo, diz para Maria: ele está aqui, eu vou lá. Ela devia ter saído com a bronca danada. Eu vou lá agora falar para ele tudo o que ele precisa ouvir. E foi. Chegou lá: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morto. Em outras palavras, por que na hora que eu mais precisei, você não estava comigo? Por que eu tive que passar tudo isso? Você não vê a bagunça que está na minha casa? Meu irmão foi embora, aquele que eu conversava o tempo todo, aquele que eu tinha confiança, aquele que nunca me deixou para trás nem para baixo. Morreu, acabou. Nessa simples frase, está todo esse sentimento de perda por trás. E Jesus diz: Marta, eu estou aqui. Eu sou a ressurreição. E Deus, e Jesus ali naquele momento, ele chega num ápice, eu diria que está num ápice do seu ministério, porque ele vai mostrar para os seus discípulos, e ele diz para os discípulos antes de chegar em Betânia: olha, a morte de Lázaro vai ser boa para a tua fé, para a fé de vocês. Vocês vão perceber algo que vocês nunca viram.
o poder de Deus e o meu poder em transformar a perda em lucro. E é interessante que quando chega aí nesse momento, os discípulos estão com Jesus e eles começam a ver Jesus se aproximando daquele sepulcro. E é interessante porque quando Jesus lida com pessoas que são fundamentalistas, ele trata com a teologia deles e a intimidade. Queridos, eu vou repetir isso aqui. O conhecimento, ele fascina, mas a vida inspira. O conhecimento deslumbra as pessoas. Mas a vida de uma pessoa que sabe em que ela crê, inspira. E é interessante que quando Jesus vai até aquele túmulo, né? E grita para que Lázaro saia, a morte tem o seu primeiro golpe. Aquilo que fazia a gente temer, começa agora a desvanecer. Porque em Cristo Jesus, eu e você temos vida, e vida eterna. Eu queria que você saísse daqui hoje, louvando a Deus, porque teu nome está escrito no livro da vida. Louvando a Deus, porque a razão de você estar vindo aqui a essa igreja, é porque um dia você vai ver o teu Redentor. É porque um dia desse, eu e você estaremos... Eu espero que você vá primeiro do que eu. Nós estaremos louvando esse Deus, adorando esse Deus eternamente. Essa é a razão que faz você estar aqui. Essa é a razão pela qual você foi salvo. Para que um dia esse amor tão tremendo te faça conviver com esse Deus eternamente, você e Ele, face a face. E é interessante que 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, Pedro está tratando com pessoas que estão sofrendo. Eles haviam perdido tudo, na diáspora, na fuga, quando o povo de Deus estava fugindo da perseguição. Era como se, essa palavra diáspora é como se alguém coloca a mão no celeiro e enche de sementes e faz assim. Então, onde essas sementes caem, elas começam a dar frutos, elas começam a germinar e florescer, e daqui a pouco elas dão frutos maravilhosos, árvores frondosas. Isso é a diáspora. E Pedro está dizendo isso para os crentes que haviam escapado da perseguição, estavam espalhados por toda a Turquia moderna hoje, que era Ponto, Capadócia, Pisídia, esses lugares de 1 Pedro 1:1, e diz que esse povo que estava espalhado, eles eram peregrinos dispersos. Pedro chama-os de peregrinos dispersos. Eu nunca fui chamado de peregrino, pastor. Sempre é servo de Deus, irmão Humberto, pastor Humberto, mas peregrino, alguém já lhe chamou de peregrino? E essa palavra peregrino, Pedro ele diz que vem, na verdade ele usa a palavra grega, que ela é dividida em 3 partes, e um comentarista chamado Taia, muito interessante do jeito que ele coloca, ele diz que seria mais ou menos assim o texto. O significado de peregrinos dispersos. Uma pessoa que vem de uma terra distante para conviver com o povo pagão, sabendo que seu destino final é outro. Amém? Uma pessoa que vem de uma terra distante para conviver com o povo, sabendo que seu destino final é outro. Dizendo isso, nós somos brasileiros enquanto vida, mas somos cidadãos do reino dos céus, de passagem, indo ao encontro do papai. Um dia desse, nós estaremos reunidos e vamos celebrar a ressurreição e a vida que é o Senhor. Ele quer transformar a minha fé numa fé fundamentalista, numa fé nos livros, para uma fé vivida, uma fé prática, uma fé dinâmica, uma fé vital, uma fé influente, uma fé que transforma, uma fé que toca. Ai, irmãos, essa fé que Jesus quer que você tenha e eu tenha, é aquela fé que vê o excluído e toca nele.
E o excluído, irmãos, às vezes é o dono do Brasil. O excluído muitas vezes é aquele que está lá no centro da Rua Aurora. Não sei. A gente rica excluída. A gente pobre excluída. A perda é um inimigo fantástico. Paulo chama a morte de inimigo. E quando a morte vai se aproximando, todos nós vamos sentindo. Mas nunca estamos preparados para isso. Jesus essa manhã está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez alguém aqui está na beira. Talvez alguém aqui está ameaçado de perder algo. Essa manhã, Jesus pode trazer vida hoje. Aquilo que está morto pode reviver. Para outros o Senhor vai dizer, não, é melhor tirar. Porque a vontade do Senhor sempre será melhor do que a nossa. A vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. E quando Jesus toca, queridos, é para que você seja transformado, para que eu seja transformado, para que a gente sinta que Ele verdadeiramente é Senhor. E quando Jesus fala para Marta, Marta, tu crês que eu sou a ressurreição e a vida? Marta dá uma daquelas declarações que move o coração do Senhor Jesus. Ela diz, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Olha, eu creio que tu és o meu Salvador. E eu creio que tu és o Messias. Pronto. Pronto. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Talvez essa manhã o Senhor quer que a gente pare com essa coisa de ficar crendo nos livros e falando de livros para falar de um relacionamento. Não que os livros não sejam bons, na verdade eles são essenciais, mas eles é muito pouco você só ter conhecimento. É muito pouco diante de um Deus sempre eterno. É muito pouco você achar que a tua vida se resume no teu conhecimento das coisas. Deus é maior. Deus é eterno. E Ele quer passar essa eternidade para você. Olha que privilégio. Então eu queria terminar a minha palavra essa manhã te convidando a uma fé viva, a uma fé de relacionamento, de ver o Senhor não distante como um evento, como Marta via, um evento escatológico, a ressurreição. Não, eu tenho a ressurreição e a vida. Ele está em mim, Ele anda comigo. A minha vida aqui é uma passagem. Eu estou indo para o meu Pai e a minha vida continua. Ela é eterna. Eu quero deixar aqui para trás um rastro, onde as pessoas olhando para a minha vida, elas vejam Jesus. Eu quero deixar aqui para trás um baú cheio de histórias e de livros escritos e livros estudados, sublinhados, às vezes fazendo até umas anotações do lado, para o meu filho, para que quando ele leia aquilo que Deus falava comigo, ele venha para o Senhor. Irmão, se é uma coisa que eu quero, nada garante que meu filho vai seguir a Jesus. Nada, a gente conversa isso muito, eu e minha esposa. A única coisa que eu sei é que meu Redentor vive. A única coisa que eu sei é que eu posso ajudar meu filho hoje a compreender o Deus que eu tenho. A única coisa que eu posso é mostrar para o meu filho que as orações valem a pena. Que aqueles dias de solidão, de choro, quando as coisas não andam, quando as coisas não dão certo, a única coisa que eu posso mostrar para o meu filho que vale a pena esperar no Senhor.
Nós estamos vivendo numa cultura em que tudo tem que acontecer agora. A cultura do eu determino. A cultura da gente ficar com raiva de Deus até nas nossas orações. Deus está querendo que... Primeiro porque Ele não tem essa coisa de amizade. Quando Jesus entra na casa de Lázaro, Ele não está pensando na amizade. O propósito dele é glorificação do nome de Deus e da pessoa de Jesus Cristo, pelo milagre que vai ser feito, que vai servir para a humanidade, inclusive nós aqui sentados. Jesus olha para você e vê você como parte da glória que é dada para o Senhor. É como se você anda pela rua assim, o tempo todo. O tempo todo. As pessoas olhando para você e vendo em você e em mim a pessoa de Jesus. A ressurreição e a vida. Você crê nisso? Amém. Foi a pergunta que o Senhor fez para Marta. Você crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Estou contigo. Agora mesmo. Na tua dor. E de repente eu não sei o que pode acontecer. Pode ser um milagre. Mas pode ser uma perda. Mas uma perda aparente para uma felicidade eterna. Estamos juntos, irmãos? Eu sei que quando a gente está na perda, a gente fica meio louco, né? Perde o controle. Mas Deus, Ele tem o controle. E Ele quer mostrar para você que vale a pena andar com a ressurreição e a vida dentro de você. Ele não é e nem vai ser a ressurreição no evento. Ele já te garante aqui e agora. Talvez agora você está pensando em alguma pessoa que você perdeu lá atrás. Algum negócio que você perdeu. Algo tão precioso que você tinha. E Deus está trazendo à tua mente agora que tinha tudo um propósito. O propósito dele é glorificação do seu nome através da tua vida. Eu queria te convidar, se você essa manhã sente aí no teu coração que precisa fazer um renovo da tua fé. Eu tenho sido muito seco, pastor. Meus olhos não têm chorado muito. Eu tenho conhecido muito de Deus, eu faço muitos cursos. A minha fé tem sido baseada num Deus histórico e num Deus escatológico, mas não num relacionamento com esse Deus que me toca, que me transforma, que me diz coisas para o meu dia a dia, que faz eu voltar atrás, que me faz quebrar diante dele, que não quer ser torcido o braço, mas ele quer simplesmente dizer: filho, eu te amo. Sendo Deus, Ele me ama. Esse Deus que eu queria te convidar a ter um renovo da tua fé essa manhã. Alguém aqui essa manhã que quer isso? Enquanto os meninos vão me ajudar aqui, eu pediria a você que está aí, se você quer tomar essa manhã uma decisão. Jesus, como aquele rapaz lá no leito dizia: eu te conhecia só de ouvir, de ler, mas eu quero ter esse relacionamento diário contigo. Eu quero sentir, Senhor, a vida e a ressurreição aqui do meu lado, caminhando comigo, me dando a certeza que todos os meus dias estão sendo tocados pela tua presença. Eu sou a ressurreição e a vida. Você quer? Vem aqui à frente, eu queria orar com você. Enquanto um dia como hoje é inesquecível, porque é um dia de recomeço, é um dia de restauração, é um dia de perdão, um dia de graça. E eu ver vocês aqui encoraja a gente também, porque
porque Deus te trouxe para ouvir o que você precisava ouvir, o que eu precisava ouvir. Por isso Ele que vai conduzir você nesse processo. Nós queríamos dar graças a Deus porque você respondeu. E eu queria agora pedir que ficássemos em pé. Nós vamos orar e daí depois que nós orarmos nós teremos terminado. Mas eu queria encorajar você. Talvez você conhece alguma dessas pessoas que está aqui na frente. Venha abraçar. Muitas vezes esse é o toque do Senhor Jesus. Quando a gente está quebrado, triste, desanimado, alguém que chega, a gente ouve e alguém abraça. É o nosso papel de igreja. Queria orar e depois, enquanto a banda toca, se quiser vir até aqui à frente abraçar quem está aqui, é o toque de Deus na vida deles também. Senhor Deus, muito obrigado, porque cada um que está aqui veio porque o Senhor quis. Cada um que está aqui está renovando a confiança em Ti. Cada um que está aqui está realmente confessando que a esperança em Ti não vai decepcionar. E nós oramos pedindo que, simplesmente por causa do Teu amor por eles, por elas, simplesmente por causa da Tua graça, esse dia seja um marco, esse momento seja um marco de que o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor dá recomeços, o Senhor dá restauração, o Senhor faz as coisas velhas das quais éramos escravas, percam o seu valor sobre nós, e a gente possa viver debaixo de um novo jugo, que é o jugo do Teu amor por nós, que não é pesado, mas é um jugo que restaura, que renova, que emenda e que reconstrói. Por isso oramos por essas pessoas, pedindo que, ao ir embora, como o Humberto falou, possam celebrar o fato de ter o nome delas escrito no livro da vida, e de lá esse nome nunca será apagado, simplesmente porque quem morreu por ela está vivo e ressurreto. E assim oramos dizendo sobre cada um de nós, que a Tua graça, a graça de Jesus que morreu e ressuscitou, esteja sobre cada um, cada dia renovando, restaurando a esperança. Que Teu amor de Deus, o amor de Pai, nos preencha, Senhor. Nos faça sentir aceitos pelo Senhor, como o Senhor nos aceita. E que o poder do Espírito Santo, na vida de cada um que está aqui na frente, na vida de todos nós, nos faça lembrar do Teu amor, nos faça capazes de obedecer a Tua palavra, porque não temos condições de obedecê-la, mas simplesmente pelo poder do Espírito Santo em nós. E que essa bênção seja sobre cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Possamos abraçar quem está aqui e até domingo, se Deus quiser.